O título da lição, recordam-se? Vivendo a esperança do advento. Afinal, estamos a viver quantas coisas? Só pelo título, já estamos a viver mais do que uma só coisa. Estamos a viver o advento, ou antes disso, a esperança, e depois vivendo o advento. O que é o advento? Identificamo-nos como igreja adventista. A palavra adventista vem de advento. Referindo-se a quê? Qual vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo. Eu gostava de, antes de mais, pôr a seguinte questão. Alguém duvida que Jesus vai voltar mais uma vez? Entre nós, alguém tem essa dúvida? Estou muito contente, muito feliz, porque ninguém tem essa dúvida. Quer dizer que todos nós somos adventistas. Agora, quando? A parte introdutória da lição, da escola sabatina que a irmã Ângela fez, eu queria realçar também, e desde já agradeço, porque afinal estamos em sintonia, como se costuma dizer. Estamos a pensar da mesma forma. Estamos contentes com o que se passa neste mundo? O sul de Espanha, esta semana, ouviram falar. Contabilizados até ontem, eram 4 mortos. E só se descobrem que morreram porque se encontram dentro de automóveis, porque todos eles morreram dentro de automóveis afogados. Há não sei quantos anos que o sul de Espanha dizia que não tinham água. A água destes anos todos chegou de uma só vez. Como está o mundo? Bem? Socialmente, este mundo está bem? O ser humano pacifica? Acham que o ser humano em si, por si, é pacificador? Tenho muitas dúvidas. Socialmente, não temos pobres, graças a Deus por isso. Não temos necessitados, graças a Deus por isso. Não temos dificuldades, graças a Deus por isso também. E poderíamos nomear imensas coisas que estão perfeitamente bem neste momento, neste mundo. Até agora, podem-me chamar mentiroso, que eu aceito. Porque olhando um pouco à nossa volta, é difícil encontrar tudo isto. E é difícil encontrar tudo isto numa só pessoa. E não nomeamos tudo. A história do povo de Israel, no Velho Testamento, tudo quanto nós lemos como história do Velho Testamento, tudo o que nós lemos escrito pelos profetas do Antigo Testamento, há uma questão que é repetida, que é o título da parte de domingo. Até quando, Senhor? Graças a Deus que hoje nós não precisamos de levantar esta questão. Não há necessidade, está tudo bem. Portanto, não é até quando. Porque estamos todos muito bem. Mas até quando o quê? Eu gostava que colaborássemos dentro do possível todos. Até quando o quê? Até quando tudo aquilo que nós não encontramos?
tudo aquilo que nós nomeámos há pouco e que na realidade não existe na nossa sociedade hoje em dia. O ser humano hoje faz competição, sabem com quem? Consigo próprio, não é com os outros só. É consigo próprio. É mau ter alguma competição, querer melhor? É mau? Não, não é. Mas afinal, o que é o melhor? Este é que é o problema maior. É definir o que é o melhor. O melhor apenas um ser nos pode dar. Quem? Cristo. Jesus Cristo. Jesus quer dizer Salvador. Cristo, sabem o que quer dizer? Redentor. Resgate. Querer de novo recuperar. Em que ponto estou eu? Eu estou nos dois. Preciso ser salvo. Preciso ser resgatado. Portanto, eu preciso é de quem? De Jesus Cristo. Até quando vai perdurar toda esta confusão? Já repararam que a confusão não começa de baixo para cima, mas também existe de cima para baixo na nossa sociedade? O ser humano não sabe o que quer, não tem objetivos, não cria metas. E é o caos que nós encontramos neste mundo. É o caos social, o caos pessoal, financeiro. Sei lá, vamos falar um pouco mais à frente também, em tudo mais, na justiça e tudo mais. Esta súplica, até quando? E já agora, um pequenino parênteses. Gostei muito da forma como a lição foi estruturada. Espero que todos tenham estudado, porque aqui não vamos estudar, vamos tentar recapitular. Ok? E está muito bem estruturada. Às vezes eu consigo misturar tudo, aqui não há hipótese de se misturar. Aqui temos que estudar realmente ponto por ponto. E todos os dias estão de uma forma muito bem estruturada e, esquematizada, que é importantíssimo aqueles que não estudaram, quando voltarem para casa, estudarem. Leiam os textos todos e não apenas alguns. Não temos hipótese de o fazer aqui. Mas esta pergunta de até quando era uma pergunta recorrente no tempo do Velho Testamento. Deus prometeu ao seu povo que eles seriam prósperos, que seriam um exemplo para todos, e de cada vez que se tentava ver um pouco em que ponto de situação estavam, viam, mas estamos tão longe. Não é nada daquilo que nós prometemos a Deus fazer, nós como povo. Isto precisa de algo diferente. Até quando? Vamos estudar no próximo trimestre Neemias, que foi um restaurador de Jerusalém. E ele fez esta questão, pôs esta questão praticamente toda a sua vida. Esdras também. E outros profetas que perguntavam, mas Senhor, quando é que isto vai mudar? O problema que eles tinham na altura, perseguição, impossibilidade de louvar a Deus de uma forma livre. Tenho certeza que entre nós muitos não conseguem guardar o sábado de uma forma tranquila. Há sempre um empecilho qualquer. Há sempre algo, um grãozinho na engrenagem. Sempre. Tenho certeza que muitos não conseguem falar de uma forma livre da sua fé. Se não é aqui entre nós, seguramente conhecemos quem teve já muitas dificuldades nesse sentido. Imaginemos aqueles que vivem em determinados países onde não é permitido falar, nem mostrar que se é cristão, por exemplo. Graças a Deus aqui não temos esta dificuldade por enquanto. Até quando teremos esta liberdade? Não sei. Será que isto não vai acabar? Surge então um profeta que diz, mas atenção, nós temos que ter uma bendita esperança.
Jeremias fala na bendita esperança. No entanto, era mais um que queria libertar-se do jugo dos povos invasores, daqueles que vinham e que queriam apenas subjugar o povo de Israel. No entanto, ele tinha uma bendita esperança. Que tipo de esperança? O nosso irmão Carlos quer intervir lá no fundo. É bom, vamos tentar dialogar. Senão o monólogo vai-vos dar sono. Essa pergunta, né? Até quando, Senhor, né? E aqui fala que ao longo da história, esse clamor era repetido no momento de sofrimento. Dificuldade. Eu estava ouvindo o irmão fazer a sua explanação sobre a lição, eu estava pensando aqui, né? Que na maioria das vezes nós nos lembramos ou sentimos falta desse advento ou da vinda de Cristo quando a situação não vai muito bem, né? E eu também estava pensando aqui que nós corremos um grande risco de nos acostumarmos com esse mundo. Satanás é especialista nisso, né? Na falsidade. E às vezes nós gostamos demais de como vivemos, da nossa situação, que nós começamos a viver uma crença comodista, né? Posso dizer assim, né? Isso é um perigo, nós temos que estar alertas, né? E não nos adaptarmos demais com esse mundo. E realmente vivermos essa esperança que é a volta de Jesus. Porque nós também, às vezes, somos tentados a não acreditar mais, ou às vezes duvidar um pouco. Será que Jesus vai voltar? Ou será que as coisas sempre foram assim, né? Então, aqui no domingo eu estava vendo aqui, diz assim: especialmente dos que experimentaram a escravatura, o exílio e a opressão, a pobreza, enfim, aqui ela vai, né? Então, são nesses momentos que a gente começa, às vezes, né, se questionar, né? Até quando esse sofrimento? Né? Ou quando a gente olha para alguma tragédia, né, como o irmão acabou de citar, né? Aí, às vezes, parece que dá um despertar, pô, realmente as coisas estão se encaminhando para o fim, né? E eu tenho que estar atento, né? Às vezes, nós esperamos, talvez, um regresso, ou os acontecimentos, né, para isso, talvez com muito barulho, ou talvez com muitas coisas. E Ellen White diz que isso não vai acontecer. Por isso que diz que vamos ser pegos de surpresa, esperando que as coisas tenham um movimento ou um tumulto, e talvez não, né? E talvez a surpresa chegue, né? Então nós temos que estar atentos a isso, né? Que esse mundo não nos encante com tudo que ele tem e oferece, e que a vida desse lado aqui não comece a ficar boa demais a ponto de nós nos esquecermos de onde nós somos. É uma pergunta que às vezes eu faço para mim, né? Esta questão, pegando no que diz aqui o irmão Fernando também, no que o nosso irmão Carlos agora afirmou, esta questão do até quando contém esperança. Porque quem questiona desta forma é alguém que espera que haja uma mudança. Portanto, não é apenas uma constatação de que as coisas não estão bem, mas é esperar que o que não está bem venha a ser mudado e venha a ser transformado e torne-se em algo de muito melhor. Irmão Fernando. Complementando o que está a ser dito, eu queria também ajudar no seguinte. Isto também tem a ver com o pessoal. Até quando é que eu admito a injustiça à minha volta? E é esta injustiça que me traz a esperança que há de haver justiça pelo nosso Salvador. Portanto, fundamentalmente isto é pessoal. Deixo eu andar isto à balda? Não ajudo quem precisa em qualquer aspecto para que ele também tenha a glória de Deus? Eu tenho que lutar por isto e também fazer os outros a chegar-se ao mesmo fim, que é a glória.
glória de Deus. Muito bem. É que esta questão da esperança que nós temos não é uma esperança passiva. Ok? E depois vamos, na conclusão, talvez falar um bocadinho mais desta questão. Como dizia o irmão Fernando, é pessoal. Mexe comigo ou não mexe? É importante que mexa. É importante que eu tenha esta fé viva. Não é? Esta fé sempre viva. Agora, o que é esperança? A irmã Ângela deu uma definição de esperança. Podes repetir? Tens o micro à mão. O que diz o dicionário? Alguém que espera uma coisa que anseia muito. Não era bem estas as palavras, mas resumindo. Pois. Portanto, a questão da esperança não é o presente. Ou é no presente. Eu não consigo viver uma esperança no hoje, no agora, neste momento. É algo que deve acontecer, algures, quando, não sei. Porque esperança no passado é tarde. Estamos de acordo? Já passou. A única coisa que eu posso fazer em relação ao passado é um estudo e chegar a conclusões que me podem mudar o futuro. Podem me ajudar a mudar o futuro. Mas desde que haja esperança é porque é algo que ainda não aconteceu. Senão deixa de ser uma esperança para ser uma certeza. Agora, que tipo de esperança ocupa o nosso pensamento? Apenas que a sociedade seja mais estável, que não haja tanta criminalidade, por exemplo. Apenas que socialmente não consiga encontrar pedintes, pessoas que realmente necessitam. Há algo que, pessoalmente, isso eu vou confessar, digamos, há algo que me perturba muito, que é a violência doméstica e contra crianças. Isso mexe imenso comigo. E tenho que dar apoio a uma instituição que acolhe crianças vítimas de violência doméstica. Portanto, estão a ver que estou, digamos, a mexer numa matéria que me toca imenso e tenho que quase conviver isto semanalmente. Semanalmente tenho mais ou menos um convívio com este tipo de atividade. Qual seria a minha esperança maior nesta área? Pelo menos que o ser humano tomasse mínima consciência de que há seres mais pequeninos que precisam muito de nós. Os meus netinhos não são autónomos. O de 5 anos já se safa um bocadinho, mas faz muitas asneiras e eu tenho que lhe dizer, cuidado, não vais por aí, tens consequências, etc, etc. A orientação deve ser nossa, de adultos. Agora, exercer violência sobre seres deste tipo, eu não consigo conceber muito bem no meu pensamento. A minha esperança é que isto acabe. Qual é a grande esperança de qualquer ser humano? Aqueles que conhecem a palavra de Deus, a esperança baseia-se em quê? Na segunda vinda de Cristo. E porquê que eu tenho que ter a esperança na segunda vinda de Cristo? Reparem, o maior discurso de Jesus comporta 2 grandes capítulos, que estão muito bem detalhados, capítulo 24 e 25 de São Mateus. E o engraçado disto tudo é que Deus tem um objetivo, Jesus tem um objetivo quando fala desta forma. Não é condenar. Qual é o objetivo? Resgatar, ir buscar, ir à procura e transmitir uma certeza que cada um de nós deveria ter sempre presente, que neste momento ainda é esperança. Aguardamos a certeza. É que isto vai acabar. Ângela, o irmão Carlos Dias. Isto vai acabar. Tem que acabar. Esperemos bem. Oh, Filipe, desculpa estar
eu considero que a esperança é, de facto, alguma coisa que se espera para o futuro. Pode ser um futuro imediato, pode ser um futuro à la longa, Mais longínquo. mais longo, mas é sempre alguma coisa que se espera para o futuro. Quando o meu filho viaja muito, vocês sabem, já vos tenho dito, e de cada vez que ele viaja, eu peço a Deus que ele regresse são e salvo. Portanto, eu tenho esperança que quando ele viaja, ele regresse são e salvo. Não posso fazer nada para evitar qualquer contratempo que possa surgir. Não posso. Mas há coisas na nossa esperança da vida eterna, da volta de Jesus, que nós podemos fazer e devemos fazer alguma coisa. E eu gostaria que tu pudesses dar um lamiré sobre esse aspecto da nossa esperança. Ora bem, em relação ao que disse o nosso irmão Carlos, a nossa grande esperança... A oração. E eu creio que ele faz isso. Não ponho em dúvida. Não ponho em dúvida, conhecendo o irmão Carlos Dias, aos anos que nos conhecemos. Ok? E já agora um pequenino só detalhe. Ele não se lembra, mas foi ele que me convidou pela primeira vez a ser moderador da escola sabatina. De certeza que não te lembras. Tinha eu 13 anos. Na igreja de Nova Lisboa. Já lá vão meia dúzia de anos. Bom, Pereira, Rui, quer falar lá no fundo. Ok, mas ainda voltando a esta questão da esperança. A grande esperança que nós temos é que isto acabe, sem dúvida. A grande esperança que nós temos é que haja uma solução para os problemas que existem. A grande esperança que eu tenho é que eu acredito naquilo que Jesus me diz. É tão simples quanto isto. Quando Jesus faz o discurso em São Mateus 24 e 25, ele pinta um quadro de uma forma tão complicada que muitas vezes nós imaginamos muitas coisas a partir dali. Mas ele tem um só objetivo. Pensa que tudo isto vai acontecer com um só propósito. Que tu estejas preparado para estes acontecimentos quando eles surgirem. E a nossa esperança deve ser baseada nisto. E se eu posso estar preparado, outros também podem e devem estar tão preparados como eu devo estar e posso estar também. Ok? Rui. Filipe, a gente sabe a esperança que há muitas pessoas que, perante o que têm sofrido na vida, há muitas pessoas que acabam por perder a esperança. Mas nós, adventistas, nós que conhecemos a palavra, que sabemos que há uns séculos atrás largos, Jesus marcou um tempo, e esse tempo se vai perspectivar na eternidade, nós como adventistas, como acreditamos na segunda vinda de Jesus, ora bem, nós temos a esperança mais reforçada. E isso é que a nós nos importa, nós temos que acreditar e estarmos firmes no Senhor. Principalmente é só isso. Muito obrigado. Eu gostava de realçar nesta parte de segunda-feira a frase que vem no final, que diz o seguinte: uma saudável confiança nas promessas de Deus relativas ao futuro que Ele, Deus, tem para este mundo, deveria ser o catalisador para um envolvimento enérgico, a faísca para uma vida rica e profunda e que faz a diferença junto dos outros. Irmão Valdecídio. Bom dia. Nós sempre, como cristão, ouvimos falar da volta de Jesus, ou seja, que alimentamos uma esperança.
Só que muitas vezes nós descuidamos de um pequeno detalhe, que essa esperança nossa tem que estar muito bem alicerçada na Bíblia, porque o que acontece? Muitas vezes nós falamos dessa esperança, só que nós deixamos que essa nossa esperança seja influenciada pelo meio onde nós vivemos. E o inimigo é muito sutil, porque quando nós falamos, Jesus vai voltar, o inimigo também diz que ele vai voltar. Só que o inimigo pinta uma imagem de um Jesus muito distante, um reino que está muito inacessível para nós. E nós nos convertemos a essa crença do mundo, ouvimos a pregação que o mundo faz e esquecemos da pregação que Deus deixou para a gente. Porque se nós acreditamos que realmente Jesus vai voltar, então nós estaremos ansiosos para poder anunciar isso para as outras pessoas também. Teremos real interesse em que as outras pessoas se convertam e se salvem. Mas muitas vezes nós esperamos as catástrofes acontecer para que pregue a esperança para a gente. Nós esperamos a destruição pregar a volta de Jesus para a gente. Está errado. Nós primeiro devemos ouvir o que Deus está dizendo para nós. Ou não foi Deus que deixou as profecias dizendo os acontecimentos que iriam acontecer? Mas não é para a gente se preocupar com as catástrofes. Não é para nós ficarmos assustados porque o dia da volta de Jesus será dia terrível. Deus não estava querendo nos assustar. Porque o povo de Israel, quando precisou de Deus, não era para eles ter medo do que ia acontecer, mas era para eles ter certeza de que era Deus que estava com eles. Hoje também com nós é da mesma forma. Se nós acreditamos que Deus está conosco, nós não temos que preocupar com as coisas do fim. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação e com a salvação das pessoas que estão à nossa volta. Então, irmão Valdecir, penso em 2 pontos que o irmão está a levantar. Primeiro, ter consciência da situação em que nós vivemos, do estado, ou antes, do estadio do mundo em que ele está agora. E o segundo, que me dá a tal consciência do estadio em que eu estou, é o conhecimento da palavra. Portanto, só pela palavra de Deus é que eu posso ter uma real noção do ponto em que eu vivo hoje, que me poderá criar uma certa esperança ou então um desespero. Depende do ponto onde eu estiver. Porque também pode criar desespero. Posso pensar que já não há solução. Não é? Penso um pouco que será assim. Concordo. O irmão Carlos quer intervir também. Eu acho que nós temos que Eu gosto destas lições. Eu gosto falou com muita propriedade. A nossa crença não tem que ser baseada na tragédia, mas na esperança. Na esperança. E pegando um pouquinho também do que ele falou, algo que eu ouvi algum tempo atrás, sendo anunciado, acho que por um dos maiores líderes religiosos, né, que a gente conhece, que é o Papa Francisco, e algo que, pelo menos eu, nunca tinha ouvido a igreja falar sobre isso, a igreja católica, e ele diz que nós devemos estar preparados porque Jesus está voltando. Né? Para quem conhece um pouco de profecia, sabe qual é o Jesus que ele está anunciando. Né? E como eu falei aqui, e o irmão repetiu, Satanás ele é especialista no engano, e ele vai criar um engano em que muitos de nós, a própria Bíblia diz, muitos dos que estariam salvos vão acreditar nesse engano. Então eu preciso conhecer, né, o plano real, essa carta de amor de Deus para nós, para que eu não caia no engano. E pegando um pouquinho do que o irmão Carlos falou, em relação ao filho dele, eu achei interessante como ele colocou. Ele não tem como evitar nada, mas ele faz algo que ora e coloca nas mãos de Deus. Nós temos que estar com os olhos nos céus, nós vivemos neste mundo, não podemos estar à parte deste mundo, infelizmente, nós não podemos nos refugiar em algum lugar esperando que Jesus volte. Nós vivemos aqui. Mas a nossa vida, enquanto aguardamos, ela segue. Então, eu devo continuar vivendo, tendo os meus planos, o meu trabalho, os estudos, enfim, o que seja, a minha vida segue. Mas a minha visão, a minha esperança, os meus olhos têm que estar no alto. Né? Então, eu não posso perder isso de vista. Porque se eu perder isso, né, a coisa ficou complicada. Sem dúvida. E é interessante porque o que o irmão Valdecir diz e que o irmão Carlos também está a afirmar é o capítulo 25 de São Mateus. A preparação individual. A parábola das 10 virgens, o
esposo, casamentos, etc. Portanto, é uma preparação, não é coletiva, nem pode ser coletiva. Não é porque eu sou adventista do sétimo dia que eu estou preparado para a vinda de Cristo. Mas é porque eu sou um indivíduo, uma pessoa. E Jesus avisa não uma coletividade, mas cada um de uma forma individual. Por outro lado, a esperança vem no capítulo 24, versículo 33, que eu vou ler. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, conhecem o resto, sabei que Ele está próximo às portas. Próximo de quê? Da sua segunda vinda. Continua a ser a nossa grande esperança. Estar presentes quando Jesus voltar. E entramos na terceira parte da nossa lição e temos que avançar. É a esperança da ressurreição. O que é a ressurreição? E foi interessante que na classe de moderadores que tivemos em baixo, foi realçado o facto de Jesus ter ressuscitado numerosas pessoas. O apóstolo João diz que se tudo fosse escrito, não haveria espaço na terra para escrever aquilo que Jesus fez. É exagerado. Não creio que seja exagerado. Mas Jesus ressuscitou várias pessoas ao longo do ministério, pelo menos pelos relatos dos evangelhos. Estas foram algumas, provavelmente poderá ter ressuscitado mais, muitas mais. E o que é que aconteceu a essas pessoas? Voltaram a morrer. Mais cedo ou mais tarde voltaram a morrer. Então, de que serviu a ressurreição? É essa a esperança da ressurreição que nós temos? Então, qual é a esperança da ressurreição? O livro do Apocalipse fala em duas ressurreições. Uma que ele considera a primeira ressurreição e a outra não menciona que é a segunda, mas teoricamente depois do primeiro só pode vir o segundo. Estamos de acordo? A lógica só do nosso raciocínio é este. Agora, que ressurreição é aqui referida? É a ressurreição, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 15. Temos aqui os versículos 12 a 19, eu vou ler tudo, acho que é fundamental ler e perceber um pouco o que o apóstolo Paulo quer dizer. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Ele já está a levantar uma questão. Se vocês dizem que Jesus ressuscitou, então como é que não acreditam na ressurreição? Há um contrassenso. E continua. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Básico. Lógico. Estamos de acordo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Eu dizer que Jesus ressuscitou serve para quê? Se não acredito que Jesus ressuscitou, serve para zero, nada. Mas ele continua a dizer, e é também vã a vossa fé. Não serve de nada acreditar. Se eu não acredito na ressurreição, então Cristo não ressuscitou, meu amigo, muda completamente de filosofia de vida e pensa de forma completamente diferente. Onde é que está a esperança? Desapareceu. Estamos de acordo? Não há uma bendita esperança. Não existe. Mas ele não fica por aqui, continua. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos, andamos a anunciar contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Portanto, Deus é mentiroso.
se na verdade os mortos não são ressuscitados? Estão a ver a implicação que é e a responsabilidade que nós tomamos sobre nós acreditarmos que Jesus não ressuscitou? Pode e deve fazer pensar um bocadinho cada um de nós. E continua o apóstolo Paulo: pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Segunda vez. Reparem, sempre que a Bíblia repete algo é porque isso é muito importante conhecermos. É um primeiro princípio. Não nos esqueçamos. Sempre que haja uma duplicação de uma afirmação ou de alguma orientação religiosa, é porque isso é fundamental para a salvação de cada um de nós. Portanto, torna-se prioritário acreditar que Jesus ressuscitou. E se Cristo não for ressuscitado, versículo 17, é vã a vossa fé. Segunda afirmação no mesmo grupo. Estão a ver? Ele repete. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Ele é o Salvador, Ele é que pode perdoar os pecados. Não ressuscitou, está morto. O que é que acontece aos meus pecados? Olha, fica com eles. O problema é teu. Desculpa, Carlos. Vamos só terminar até o versículo 19. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não há salvação para ninguém. Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. O apóstolo Paulo é, não digo duro, mas forte. Ele tem uma convicção. Quem é que consegue mudar o pensamento deste apóstolo depois de afirmar desta forma? Eu poderia chegar ao pé dele: olha, tu estás errado. Jesus não ressuscitou. Depois disto, eu sei quem está errado. Serei eu, pensando desta forma. Irmão Carlos. Segundo a Sagrada Escritura, por aquilo que eu tenho lido, estudado há mais de 50 anos, não há maneira de entrar no reino dos céus se não formos ressuscitados. Não há maneira. Mesmo os que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mesmo os que estiverem vivos quando Jesus voltar precisam de ser ressuscitados. No sentido que estás a dizer. Continua, Carlos. Exatamente. Se os mortos não ressuscitarem, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Embora haja algumas filosofias correntes nesta terra, neste mundo, de que as pessoas morrem e vão para o céu ou vão para outro lugar qualquer. Mas isso não é verdade. Nós sabemos pela Sagrada Escritura que para entrarmos no reino dos céus teremos que ser ressuscitados por Cristo, que é o nosso Salvador. Por conseguinte, a nossa esperança é de que venhamos a ser ressuscitados por Cristo para podermos entrar no reino dos céus. Muito bem. E agora que falar daqueles que, por exemplo, morreram, e foi também realçado este ponto na nossa classe de moderadores, e eu quero realçá-lo aqui. Aqueles que morreram de uma forma assim um bocadinho esquisita. Vou dar alguns exemplos. Barcos que são naufragados. Os corpos de quem faleceu são completamente consumidos pelos animais marinhos. Em que Deus vai pegar para ressuscitar? Qual é a parte deste ser humano que faleceu desta forma que Deus vai pegar para dizer agora vou-te recriar a partir de... Deus precisa disso? Vou dar um exemplo prático, muito prático. A minha mãe, a pessoa que eu desde sempre mais estimei, e agora estimo como memória, ponto final, um dia faleceu. E foi cremada. Sabem o que quer dizer cremar? Não é passar creme. Quer dizer, pode-se passar o creme. O que é que acontece ao creme? Vai na mesma. Não há dúvidas. E a minha mãe tinha um grande carinho, uma grande afeição por um rio, que por sua vez vai alimentar um lago. E ela pediu, por favor, lancem as minhas cinzas no rio para que eu entre no lago.
ela vai levar 313 anos a atravessar o lago. Neste momento, a minha mãe está a algures, aos bocadinhos, no meio do lago de Genebra. Aonde? Não sei. Que pedaço da minha mãe é que Jesus vai tomar para a ressuscitar? Sabem qual? É o pedaço de que cada um de nós tem que deixar para a eternidade. Sabem o quê? A nossa personalidade, o nosso caráter. E como é que é possível Deus saber qual é o caráter? Imaginem um pouco a surpresa de eu chegar no céu e não encontrar a minha mãe. Quando eu tenho a certeza, neste momento, pelo conhecimento que eu tenho, que ela será salva. Não a encontro, vou andar à procura dela. Não está. Ei, desculpem lá, mas Deus cometeu uma injustiça. A minha mãe não está cá. Deus cometeu uma injustiça. É verdade? Eclesiastes, no capítulo 12. O livro de Eclesiastes é muito bonito. Se um dia tiverem que conversar com alguém a propósito da condição dos mortos, este livro tem tanta informação a esse propósito, que é bom nós conhecermos textos daqui para podermos mostrar às pessoas o que acontece quando morremos. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 12, nós lemos o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é, de tudo o que nós estamos a conversar aqui, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é desta forma que eu consigo transformar o meu caráter. É desta forma que eu consigo aproximar o meu caráter do caráter de Deus. Porquê? Porque a lei de Deus é uma transcrição do caráter de Deus. Se eu consigo, pela força que Deus me dá, cumprir naquilo que eu posso a lei de Deus, estou a procurar transformar o meu caráter à semelhança do caráter de Deus. E é isto que eu tenho que levar para o céu. O resto, este corpo, meus amigos, não vou ter 20, 30, não digo quantos quilos a mais, que é para vocês não fazerem contas. Isto não vai acontecer. Vou ter outra altura, outra forma. Não me vai começar a doer o joelho direito de forma que me impede de adorar ao meu Deus de joelhos. Isso não vai acontecer. E, falo de mim, cada um poderá nomear a si próprio o que tem como defeito fruto do pecado. E continua o sábio Salomão: pois isto é todo o dever do homem. É o que nós temos que empenhadamente fazer enquanto estivermos neste mundo. E continua a dizer: porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Toda, não é uma parte, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que os outros veem em mim, mas é toda a obra. Inclusive é tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Apocalipse diz que um dia vão-se abrir os livros e vamos passar uma temporada a julgar a Deus. Onde é que está a nossa ousadia? Julgar a Deus? Eu vou julgar Deus? Não vou julgar, mas vou reconhecer de uma forma clara que aquele ente querido que eventualmente eu tinha a certeza que estaria no céu, não está por isto, ou aquilo, ou aquele outro. Cada vez que nós pecamos, quer seja, ou qualquer ser humano, cada vez que peca, reconhece que pecou, pede perdão a Deus, há uma tinta vermelha que tapa esse pecado. Sabem que tinta é essa? O sangue de Jesus. Um dos textos que mais me impressiona, e desculpem estar assim, é aquele de Jeremias que diz que Deus tem cravado nas suas mãos e nos pés o meu nome.
tem mais interesse em estar comigo do que eu de estar com Ele. Por isso deixou a eternidade e veio morrer por cada um de nós. E o seu juízo é dizer que Ele é justo. Ponto final. Todo o universo reconhece que Deus é vivo. Até aqueles que foram vítimas de maldades neste mundo. O irmão Brás quer intervir. O capítulo 13 de Zacarias, quando li pela primeira vez, fiquei impressionado. O capítulo 13, no verso 6, diz assim: se alguém lhe disser, Jesus, pois, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele responderá, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a pergunta que faço para mim mesmo é esta: estas pessoas estão na eternidade e nunca ouviram falar no sacrifício de Jesus? E eu penso o seguinte: como Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, muitas almas sinceras já desceram ao pó e não conheceram a mensagem completa. No entanto, lembro-me também uma coisa muito interessante daquele grupo: não fizemos isto e isto, e até o nome não vos conheci nunca. E outro grupo: 20 bandidos do meu pai, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava no hospital, foste-me ver. Senhor, é interessante. Quando é que nós fizemos uma coisa dessas? Quando estavas a fazer a esses, era a mim que me estavas a fazer. E no Espírito de Profecia, deixe-me só dizer isto, no Espírito de Profecia diz que cada vez que nós nos joelhamos a pedir perdão a Deus dos nossos pecados, Deus diz, Jesus diz para o Pai: Pai, as minhas mãos, Pai, os meus pés, Pai, o meu lado. Meu Deus, obrigado pela mensagem que vem até nós e que nós possamos estar preparados quando descermos ao pó. Esta é a bendita esperança. É a bendita. Esta é a bendita esperança. Exatamente. E agora queria frisar aquele ponto que para mim é o mais importante da lição. É que esta esperança não é passiva. Não é passiva. Eu não tenho que agradecer a Deus porque Deus me faz isso de uma forma puramente passiva. Nós temos que ser ativos. Esta esperança faz com que eu agora tenha vontade também de transmitir aos outros aquilo que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. E porque temos essa possibilidade, porque nós somos ativos na proclamação desta bendita esperança, compreendemos melhor porque Jesus morreu com os braços abertos. Ele morreu de forma a poder abraçar o máximo do ser humano que quisesse aceitar. É exatamente esta a nossa posição também. Devemos fazer o máximo para poder levar outros aos pés daquele que um dia ressuscitou, e porque ressuscitou, me deixa esta esperança da salvação. E continua vivo. Aí, obrigado. Continua vivo. E é essa vida que Ele quer que cada um de nós venha a ter também. E a parte final da lição, e temos que acabar, a gente faz um programa, mas isto é, enfim. A parte final da lição é fantástica. É dito que depois de tudo isto, o que é que vai sobrar? Fica alguma coisa na memória daquilo que foi o nosso pesar neste mundo? É dito que não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais dor. Porquê? Porquê? Porque as primeiras coisas já passaram. Epá, se a primeira coisa é isto que eu vejo e o que me estão a oferecer é não mais lágrimas, não mais dor, não mais tristeza, o que é que eu quero mais? Vamos para a segunda coisa. Vamos para a outra coisa que Deus tem preparado para cada um de nós. E é esta a nossa grande e enorme esperança. Um dia juntos no céu, viver eternamente aquele que nos salvou.
não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Jesus sempre utilizou o mesmo método. Primeiro, satisfazer a primeira necessidade do ser humano e depois o resto. Se a necessidade é de alimentação, é aí que eu tenho que intervir primeiro. Se é uma questão social, é aí que eu posso, se puder, tenho que intervir também. Se for uma questão de saúde, que seja nesse sentido também. E só desta forma é que nós estamos a cumprir o ministério que Jesus deixou para cada um de nós. Estar um dia no céu, mas com aqueles que Deus nos confiou. É a minha oração.